Obrigado, Eu, Roberta. eu coloquei, Alisson. Obrigado. Obrigado, Ana. Pessoal, só voltar uma aqui só para a gente ver que a gente fez no final da aula passada. Então, a gente mostrou que, uma coisa vocês já sabem, né? Mostrou que toda função contínua, definiu que é uma função uniformemente contínua, né? Uma função uniformemente contínua, se dado epsilon, vai existir um delta que não depende dos pontos. Do ponto tal que se x menos y é menor que delta, f de x menos f de y é menor que delta, tá? E aí a gente viu que toda função contínua definida no intervalo fechado é uniformemente contínua, tá? Porque o intervalo fechado é um compacto, a gente demonstrou isso. E a gente depois só colocou o teorema aqui, que se D é fechado limitado em Rn, então F é uniformemente contínuo. Na verdade é porque fechado limitado em Rn, C e somente C, D é compacto. Aí vale a mesma coisa lá. Isso aí a demonstração é exatamente parecida, igual lá, tá? Com alguns acertos aí, por conta que porque a gente, se dele está em Rn, já não está só em R, né? Mas não muda muita coisa, tá? Claro, isso é porque a gente está no Rn, se eu vou por espaço de banda, que está de dimensão infinita, tá? E aí não precisa ir muito pegar, é que vocês não conhecem esses espaços, mas tem um espaço que é o espaço das funções P integráveis, né? Dimensão infinita. A bola de centro zero e raio 1, ela não é compacta, tá? E aí quem tá aí, né? O Matheus não tá aí ainda, mas assim, ela não é compacta na topologia forte, né? A gente começa a falar assim, o Marcelo deve falar essas coisas, topologia fraca, topologia forte. E aí que tem a graça do negócio, porque assim, se você consegue definir uma topologia, que a gente chama de topologia fraca estrela, tá? Que topologia você não faz no espaço vetorial, mas você faz no dual dele, né? Ou no bidual, eu não lembro lá direito agora. E aí nessa topologia, a bola de centro zero e raio 1, ela é compacta, tá? A gente chama de topologia fraca estrela. Então vocês vão ver que vai brincando com essas coisas, né? Se eu mudo a topologia, você muda totalmente a noção de compacto no espaço, né? Compacto é importante para tudo, tá, gente? Por exemplo, nas coisas que eu faço, nas coisas que eu estudo, quando você vai mostrar umas coisas que eu chamo de propriedades assintóticas lá que você vai demonstrar, você precisa da compacidade, tá? Então, tudo você precisa da compacidade. Mas voltamos aqui. Então, depois eu defini o que era uma convolução, tá? Uma convolução é o tipo de algum produto de funções diferenciado, tá? Que ele regulariza a função. E a gente vai ver isso. Regulariza em que sentido? Por exemplo, se eu tiver, olha, a gente vai trabalhar com funções seccionalmente contínuas periódicas. Se essas duas são assim, ó, depois a gente vai ao próximo teorema que a gente vai fazer, a proposição vai mostrar que isso aqui, na verdade, é uma função contínua. Não é só seccionalmente contínua, ela vai ser contínua, ou seja, essa a convolução dessas funções aí, dessas duas funções, acabou gerando uma função que é um pouquinho mais regular, né? É, o, então, só lembrando o que, que é a convolução de FG, ela sendo seccionalmente contínua, periódica, de período 2L, tá? A convolução não precisa ser. Aqui a gente está definindo para funções periódicas, não precisa ser função periódica, tá? A convolução a gente define para qualquer tipo de função, desde que essa integral aqui exista, né? Enfim, aí. Aí então é o seguinte, a gente vai algumas propriedades da convolução, né? Então, se eu pegar três funções f, g, h, todas seccionalmente contínuas, periódicas de período 2L, tá? Um alfa pertencente aos reais, um escalar, né? Então, essa é a parte mais difícil de mostrar, tá? Então, a convolução é contínua, tá vendo? Olha, ela regularizou, né? Peguei seccionalmente contínua, transformei em contínuo, tá? Gente, teve outro dia, deixa eu só corrigir uma coisa que eu falei para vocês, se uma função é contínua, ela é seccionalmente contínua. Não é verdade, tá? Tem funções contínuas que não são seccionalmente contínuas.
Por exemplo, pega a função 1 sobre x. A função 1 sobre x, ela é contínua no domínio dela, que é todos reais menos o zero. Mas assim, então, se eu fizer o limite lateral pela esquerda, eu vou mandar, isso vai dar infinito, limite lateral pela direita, pela menos infinito lá pela esquerda, e pela direita vai dar mais infinito. Então, essa função não é seccionalmente contínua, porque os limites laterais ali no zero não existem, tá? Então, a gente tem que ficar esperto. Eu disse uma coisa que não era verdade, tá? Então, nem toda função contínua é seccionalmente contínua. Tem que tomar cuidado com isso também, tá? Então, aqui, F é seccionalmente periódico de 2L contínua e vale as seguintes propriedades. A convolução de F com G, e depois faço convolução com H, é associativa, ou seja, eu posso primeiro fazer a convolução com H, G e H e depois fazer com G, tá? A convolução de G com F com G é igual à convolução de G com H, com F, comutativa. E a convolução é distributiva com relação à soma, tá? Vale a distributividade. Eu já adianto, essa de baixo aqui é trivial, né? Porque isso aqui, na verdade, a convolução, você vai cair numa integral de soma, né? E a integral é linear, né? Se ela é linear, a integral da soma, soma das integrais, vale isso. E claro, se eu tenho aqui uma integral com alfa, a alfa é uma constante, sai para fora da integral. Então, também o I3 é trivial, tá? Que a gente vai ver? Então, vamos lá, que aqui vai ser um pouquinho demoradinho, tá? Porque tem que fazer várias etapas aqui para provar que essa função vai ser contínua, né? Então, que a convolução vai ser contínua. Então, primeira coisa, eu vou fixa x0, e aí como f é seccionalmente contínua e menos L, tá? E g é seccionalmente contínua aqui. Por que é, gente? Porque quando eu falo seccionalmente contínua na reta, as funções significa o quê? Que a função é seccionalmente contínua em todo intervalo fechado da reta, tá? Então, G também pode ser, a G também é seccionalmente contínua aqui, tá? O que eu faço? Então, eu vou pegar, se a F é seccionalmente contínua, eu vou pegar uma partição do intervalo menos L até L, tal que F e G menos X menos 0, menos Y, sejam contínuas, tá? Nesse intervalinho aqui. Então, eu peguei essa partição de L, que essa e essa aqui é contínua. Claro que é possível isso, né? Porque G é seccionalmente contínuo, F é seccionalmente contínuo, tá? E aí qualquer que seja J de 1 até N, né? Então eu tenho para qualquer J aqui, então tem os limites laterais, tá? Eles existem, porque elas são seccionalmente contínuas, tá? E portanto a integral 4.3, essa aqui, ela é bem definida, tá? Bem definida o quê? Existem essas integrais aqui. Porque se elas são contínuas em cada pedacinho, cada pedacinho integral existe. E aí eu só somo, tá? Agora, bom, a G... a função, a convolução é periódica. Por quê? De período 2L. Por quê? Porque a G é, né? Porque você vai colocar aqui, ela é periódica de período 2L. Então, se você colocar aqui x mais 2L, o x mais 2L ele vai aparecer aqui, ó. X mais 2L menos y. Como a G é periódica de período 2L, então x menos y mais 2L é a mesma coisa de G de x. Então, por isso que ela é periódica, tá? De período 2L. Porque a G, não precisa nem da F, porque a F nem participa, né? Porque a F aqui eu estou calculando no y, tá?
E aí, então, para mostrar que ela é contínua em um ponto x0, a primeira coisa que eu vou notar é que, sendo f e g seccionalmente contínuas, elas são limitadas, tá, gente? Então, existem essas duas constantes em mn, tal que f de y é menor ou igual que m, g de y é menor ou igual que m, para todo y pertencente a R, tá? E aí, gente, agora vocês que estão há mais tempo no curso, vocês sabem, mas por que eles escolheram o eta? Olha, a gente, dado o epsilon, eu posso escolher o eta, não é eta, é eta isso aqui. Eu sempre estou esquecendo os nomes dessas letras gregas, eu preciso decorar de novo. Esse eta tal que yj menos yj menos 1 dividido por 2 é menor que eta, tá? É maior que eta. Eu posso escolher eta dessa forma e escolho aqui, tá? Por que ele faz isso, gente? Porque lembra, depois vocês vão ver lá no final, todo mundo sabe que a hora que eu faço as estimativas lá da minha função para mostrar que ela é contínua, eu vou quebrando em pedaços e usando a propriedade da função em cada pedacinho, cada pedaço que você quebra, né? Então eu vou precisar disso. Aqui. Então, gente, se tiver pequeno, vocês me avisam, tá, gente? Então, ó, gente, para cada j aqui, eu vou definir o intervalo IJ. O que vai ser esse intervalo IJ? Eu vou pôr o x0 como centro, tá? x0 como centro, não, eu pego x0, tá? Aí x0 menos yj, tá? x0 menos... olha, na verdade que tá trocado, tá? Aqui é x0 menos yj menos 1, x0 mais... Deixa eu ver. Ele quer que fique como aqui? Ele quer aumentar o intervalo agora. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui tá errado. Só preciso saber o que ele quer a partir daqui. Se eu somar, eu abro. Na verdade, aqui, olha. Aqui é xj mais j menos 1. Yj menos 1. E aqui é xj menos yj menos 1, para diminuir um pouco o intervalo, tá? E aí eu defino, aqui então eu vou definir a g, que é uma função contínua, porque ela é contínua, gente. Ela já era contínua. Deixa eu só pegar aqui para escrever no slide aqui. Só ver aqui, peraí, só um instantinho, pessoal. Ó. Tem umas coisas, tá com erro. Ó, esse intervalo aqui, então, como eu disse, ele é xj, j mais yj menos 1, xj menos yj, tá? Então, o que aconteceu? Aqui eu diminuí o intervalo. Esse intervalo aqui, ele está contido no intervalo yj menos 1, yj. Então, gente, se ele está contínuo, é onde que é a partição daquele intervalo que a gente pegou e onde a g é contínua. Então, se eu definir as GJ dessa forma, elas são contínuas, tá? Então, GJ vai ser G igual a G nesse intervalo, no intervalo aberto. E nos extremos eu vou definir assim, ele é os limites laterais. E eu posso porque ela é seccionalmente contínua, né? A G. Aí, como essa daqui... Então, se elas são... Olha, ela está definida no intervalo fechado. Então, cada J contínua, ela é uniformemente contínua, porque ela é contínua no intervalo fechado, tá? Então, Então, se ela é uniformemente contínua, da definição vai existir um ΔJ, tá? Tal que para x e y aqui, y menos x e g e z aqui, y menos z fica menor que ΔJ, vai implicar que g de y menos g de j
fica menor que epsilon sobre 2. Mais um pedaço para a gente usar na nossa majoração lá, tá? Que nem eu disse, vocês estão acostumados. A gente vai dividindo em pedacinhos, né? Mais outra aqui. Então, a gente tem aquelas GJs lá, né? A GJ de 1 até... O J é de 1 até N. Então, eu vou ter os deltas de 1 até N, os delta J, tá? Então, eu vou escolher o delta maior que 0, tal que ele seja menor, o menor dos entre os delta J. Ele é o mínimo, tá? E o eta. Ele é o mínimo entre esses valores. Existe porque isso aqui é um número finito de valores, né? De números. Então, se é finito, existe o mínimo e a gente consegue escolher o menor entre eles, tá? Então, por essa escolha que eu fiz aqui, esse intervalo YJ aqui, ele tem tamanho positivo, tá? Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que esse não é um intervalo degenerado, tá? Ele não é um intervalo onde só tem um ponto. A gente chama de intervalo degenerado. Porque, gente, dá para ver aqui, ó. Se eu fizer YJ menos YJ menos 0 menos o YJ menos 1 mais eta, o que vai acontecer? Aqui vai ficar YJ menos YJ a menos 1 menos 2 eta. Tá? Aí, gente, isso aqui, se a gente for lá em cima, lembra como que a gente escolheu o eta? O eta a gente escolheu menor que isso aqui. Tá? Menor que o tamanho dos intervalos YJ menos 1, YJ dividido por 2. Então, o que acontece? Esse cara aqui é maior que esse. Bom, esse cara aqui é maior que esse cara aqui sobre 2 é maior que esse aqui. O que acontece? Como está subtraindo, se eu colocar um cara maior, vai diminuir. Então, isso aqui é menor. Isso aqui é maior. Tá? Não estou conseguindo escrever aqui, é maior do que YJ menos YJ a menos 1. Tudo isso dividido por 2. E esse aqui é positivo, então por isso que esse intervalo tem tamanho positivo, tá? Ele não é um intervalo degenerado. Ele não é um ponto só. E aí, pessoal, pela escolha do delta, qualquer que seja J, vale essa relação aqui, olha. Tá? Se eu tiver o Y aqui e o H menor que delta, a primeira coisa que a gente vai ter aqui, esse valor aqui, ó, XH menos Y e o XJ menos Y, eles estão todos dentro do intervalo YJ. Lembrando quem que é o YJ? São esses intervalos aqui, ó. Tá? Claro que estão. A gente escolhe o delta, esse aqui menor que delta. Então vai estar todo mundo lá contido. Esses intervalos aqui, olha, esse intervalo dessa forma eles vão estar contidos dentro do YJ. E ainda vale isso, tá? A diferença desses pontos aqui em módulo é menor que o módulo H, é menor que delta J, tá? Para quê? Para a gente poder usar aquelas GJs, tá? Usar a continuidade uniforme das GJs. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá, deixa eu só dar um zoom aqui que ficou pequeno demais. Então, olha, portanto, se aquilo lá é verdade, aí eu vou calcular que eu quero mostrar que a transformada de Fourier é uma função contínua no x0, né? Aqui ela trocou de lado, assim, mas isso aqui tanto faz. Isso aqui está em módulo, né? Tanto faz. Eu acho que é por gosto da pessoa só. Mas eu não faria assim, né? Eu começaria com esse menos esse, né? A gente está tão acostumado, né? Mas, ó, se isso for verdade, então vamos estimar isso aqui, né? E a gente vai mostrar que isso é menor que delta, tá? Então, se isso for, a gente faz o quê? Então, eu vou escrever o que é isso? Isso aqui é integral de menos L até L, 1 sobre 2L, integral de menos L até L, tá?
da f de y, g de y0, de x0 menos y, menos a integral 1 sobre 2, integral de menos L até L, da f de y, g de x0 mais h, menos y, tá? Essa é a definição da convolução. O que acontece? As integrais vão estar dentro do módulo. O que eu faço? Tiro. Eu passo o módulo para dentro da integral. A hora que eu passar o módulo para dentro da integral, vai ficar módulo de g, f de y, g de x0 menos y0, menos, coloco numa integral, claro, né? Como está lá, tiro o f de y em evidência, vai ficar f de y, g de x0 menos y0, menos g de x0 mais h menos g de y, integral, tudo isso vai estar dentro do módulo ainda. Isso aí depois vai ser menor ou igual. Aí eu posso tirar 1 sobre 2L para fora, que o L é positivo, a integral de menos L até L, módulo da f de y vezes o módulo da g de x0 menos y0, menos g de x0 mais h menos y. Lembrando que esse menos y apareceu da definição de convolução, tá? Olha, lembra, por que a gente definiu aquelas GJs lá? Porque a GJ ela é contínua em cada intervalo pequeno daquele lá. Cada intervalo da YJ, tá? Em particular, aqueles intervalos YJ são contidos aqui dentro, né? A gente vai usar a continuidade. Mas vamos lá. O que acontece aqui? A f de y é limitada por m, tá? Lembra? F é seccionalmente contínua, então existe o m tal que f de y era menor que m para todo y, tá? Então o m aparece aqui. Eu tenho aquela partição do intervalo menos L até L, então eu vou dividir entre várias integrais, então vai ser integral de yj menos 1, então de y0 até y1, depois de y1 até y2, depois de y2 até y3, 3 pontinhos, de yn menos 1 até yn. Então, eu vou quebrar na soma dessas integrais, usando aquela propriedade, né, que eu posso integrar em cada pedaço, é a soma de cada integral em cada pedaço. O que vai acontecer? Eu vou ter essa somatória aqui, tá? A somatória, a gente pode, como é uma soma finita, a gente pode trocar a integral pela soma, né? A gente assoma aqui, mas não vai precisar. É a soma dessas integrais. Não vai precisar disso. Ó, desses daqui. Aí o que acontece? Aqui agora, lembra, as integrais, elas estavam lá dentro, né, do coisa. Vamos aqui. Então, como a G está calculada nesse ponto, ela é contínua. Essa daqui vocês podem interpretar como GJ calculado nesse ponto, menos GJ calculado nesse ponto. Cada GJ é contínua nesse pontinho aqui. Mas ele não está usando isso, ele está usando, ó. Não, ele está usando isso aqui, ó. Pera aí. Eu achei que ele ia usar o epsilon aqui, ainda não. Não vai, né? Aqui, ó. Ele vai usando isso aqui, ó. Como a G também é seccionalmente contínua, então vale isso para todo y. Então foi isso que ele usou aqui. Tá? Então isso aqui fica menor do que, olha. Claro, ele quebrou em vários pedaços. Então, o que ele fez aqui? Ele quebrou a integral de yj menos 1 até, olha, yj menos 1 até yj menos 1 mais eta, né? E ele foi quebrando na soma. Ele colocou o eta no meio aqui e foi quebrando na soma. Então, yj menos 1 até esse, tá? Yj menos 1 mais eta. Depois yj de menos 1 mais eta. Até yj menos 1, j menos eta, tá? E depois aqui desse pedaço, yj menos eta, yj. O que ele fez? Eles já tinham quebrado nessas pequenas integrais, e dentro de cada intervalo yj, que é o yj lá, o intervalo
dentro de cada intervalo YJ menos 1, YJ, ele jogou o eta e ainda quebrou essa integral nessas partes. Por quê? Esse aqui é intervalo, está dentro do intervalo YJ, então aqui vai ser menor do que epsilon, porque o H é menor que delta. Aqui, o pedaço que está fora do intervalo, que é YJ menos 1 mais eta, a gente pode majorar porque GJ é menor do que a G é menor do que N para todo Y. Então, como eu tenho duas vezes a G aqui, fica 2N, tá? E depois, fora do intervalo, isso, e fora aqui também, isso aqui, olha, é fora do intervalo. Então, eu estou pegando o intervalinho GJ, aqui, ó. Deixa eu desenhar no slide só para vocês verem, eu vou ter que só de coisa. O que está acontecendo é o seguinte, cadê aqui? O que está acontecendo é o seguinte, eu tenho aqui, eu tenho o seguinte, o intervalo YJ menos 1, tá? YJ, esse intervalo aberto. O que acontece? Dentro desse intervalo, eu quebrei ele, ainda quebrei ele em 3 pedaços. Então, nesse intervalo eu peguei o Y, tá? O YJ a menos 1 e fui até o intervalo eta, tá? Depois, desculpa, YJ a menos 1 mais eta, né? Mais eta, quando eu somo eta, eu entro para dentro do intervalo, fiz união do intervalo YJ a menos 1 mais eta, e fui até o YJ, aqui é o YJ, isso, menos eta, porque quando eu subtraio eta, eu entro dentro do intervalo, fechei aqui, união com o resto que ficou ali, união com o YJ menos eta, vírgula, YJ, aqui aberto, tá? Então eu quebrei nesses 3 intervalos, aí isso aqui vai virar integral da soma, quando eu calculo a integral nesse intervalo, vai virar integral da soma, tá? Aí, aqui então vai, além daqui, eu já quebrei em 3 pedaços. Por que eu fiz isso? Porque dentro desse intervalo aqui, eu consigo usar a continuidade da uniforme da G. Esse pedaço aqui a gente pode estimar por o N, né? Essa daqui a gente pode estimar pelo N, ficou 2N. E aqui a mesma coisa, eu posso estimar por N, ficou 2N. Qual é o resultado disso? O resultado é o seguinte. Aqui, olha, nota aqui. Essa integral, o N constante, então o N sai fora. Então vai ficar 2N, esse 2 cancela, né? Cancela aqui, então vai ficar N mais M sobre L. Somatório, integral, da integral desses caras aqui. A integral aqui a integral desse cara aqui, YJ menos aqui, vai dar eta, tá? E aí eu vou somar o eta, para cada J isso aqui vai dar eta. Quando eu for somar o eta, quando eu for somar aqui, vai ficar somando eta N vezes. Então vai aparecer N eta, tá? 2L. Tanto essa vai fazer isso, quanto essa daqui também vai dar o eta, tá? Vai dar a mesma coisa que aqui, vai aparecer o 2N, sair para fora. A hora que eu faço essa integral aqui, vai dar o eta, e aí a somatória vai dar N eta. E lembrando que o M sobre 2L está multiplicando aqui. Então eu vou ter esse valor aqui, M sobre L, N vezes eta, vai ter esse valor aqui, olha. Essa somatória aqui, olha, essa somatória aqui, ela vai dar
eta, o M que está ali fora, não consigo escrever, M, eta, N sobre L, tá? Ah, faltou o N aqui também grandão. A gente vai ter dois valores desses daí, tá? Vamos aumentar de novo aqui. A gente vai ter, essa daqui vai dar isso duas vezes, então vai aparecer, por isso que apareceu duas vezes M, N vezes N, tá? Vezes o eta aqui, ó, L. Esse N eta aqui, ele saiu dos dois somatórios. Então, essa parte aqui eu limito assim, tá? E aqui aqui é uniformemente contínuo. Então, isso aqui é menor do que epsilon sobre 2M, tá aqui. A gente já tinha M sobre 2L, tá aqui. Agora eu preciso dessa somatória aqui. Essa somatória, a hora que eu somar, ela vai dar... A hora que eu somar, ela vai dar exatamente o intervalo, porque é o que vai sobrar. Quando J, por exemplo, se vocês colocarem aqui J de 1, aqui vai ser J0 mais eta. Então vai ser YJ, então vai ser Y1 menos eta, menos YJ menos 1, que é o Y0, né? No caso com J igual a 1, menos eta. Então vai ficar Y1 menos Y0 menos 2eta. E vocês vão fazendo isso para cada ponto. E os pontos, depois vai aparecer Y1, Y2 menos Y1. Y1 vai cancelar com Y1. Quando vocês somarem tudo isso, o que vai sobrar só são os extremos. Quais extremos que vão sobrar? Vão sobrar só o YJ, tá? O Y0, certo? O Y0 menos 2eta, né? O Y0 menos 2eta. E no vai sobrar o o YN, que é o L, né? YN menos 2 menos eta. Y0 menos Y0 menos eta. Então vai ficar YN é L, tá? YJ, Y0 é L, tá? Então vai somar, vai dar 2L. E o eta vai ficar menos 2eta somando ali. Mas o menos 2eta ele é menor do que o tamanho do intervalo todo. Então, por isso que vai passar maior igual aqui, tá? Então, isso aqui, esse 2L aqui, apareceu por conta dessa somatória aqui, tá bom? Epsilon sobre esse cara aqui, 4L. Porque aqui eu cancelo, o M vai ficar 4, né? E aqui, ó, cancela, tá? Vai ficar aqui, L cancela com L, o M com N, N aqui. Todo mundo cancela, aqui vai ficar sobre 2. Epsilon sobre 2. Aqui também, Epsilon sobre 2, tá? Se alguém ficou com dúvida, depois faz as contas por conta própria, tá? É fácil fazer essas contas aqui, é só pôr e fazer, no papel e fazer, tá? Então, gente, o que eu acabei fazendo aqui? Eu mostrei que a convolução é contínua, tá? Deu um trabalho, vocês viram, né? Então, F é contínua no ponto x0, mas x0 é arbitrário, ela é contínua em toda a reta. Mas como ela é periódica, ela é contínua periódica, então ela está nesse conjunto aqui, tá? E agora a gente vai provar o I2, tá? O I2, gente, só fazer mudança de variável, tá? Então, vamos lá. Eu quero provar isso aqui, né? Que é associativo. Então, vamos lá. Aplico a convolução. Primeiro, então, isso aqui convoluído com isso. O que vai acontecer? Vai ser integral, vai ser 1 sobre 2L, integral de menos L até L, da F convolução com G, Y vezes H de X menos Y. Isso é a definição dessa convolução aqui, tá? Aí, ela mudou só os coisas daqui. Eu não gosto de fazer isso, tá? Porque às vezes eu acho que a pessoa acha que facilita fazer isso aqui, mas isso aqui significa que o DY tá aqui, tá? E o DZ tá aqui.
cobrindo todo mundo. Tá, isso aqui ela fez confusão com essa coisa, mas vamos lá. Isso aqui agora eu aplico a ideia, a definição de convolução da G, da F convoluída com a G. Isso aqui vai ser a F, integral 1 sobre 2L, integral de F de Z, G de Y menos Z, tá? E agora é só um jogo de integral aqui, também fazendo uma mudança de variável, tá? O que vai acontecer? Aqui é dz, né? Então, a integral de f dz a gente pode jogar para cá, né? A gente pode jogar dentro da integral de f de y e jogar h com g de y aqui. Aqui que a gente tem que fazer a mudança de variável. O que vai acontecer? Eu tomo t igual a y menos x, dt dy é igual a dy, então não tem dificuldade nenhuma. O que vai fazer? Substituo aqui, então vai ficar integral. Quando se colocar o t aqui, quando o y for L, t vai ser menos L menos x, e quando o y for L, então o t vai ser L menos x. Que não é exatamente isso que tem aqui, mas aí você tem a propriedade, seguinte propriedade de integral, tá, gente? Você tem isso aqui, olha. Integral de menos L menos x. Depois todo mundo pode ver isso, se é verdade. Depois vocês vão lá olhar na parte de integração, tá? Menos x é igual a integral de menos L até L, tá? Uma forma também que vocês quiserem ver, observar agora, tá? Tem a demonstração dessas coisas no livro de cálculo, mas se vocês quiserem olhar também aqui. Qual a diferença disso aqui para isso aqui, ó? Gente, isso aqui é que eu estou deslocando L, eu estou transladando L dentro da reta, então é como se eu estivesse deslocando o gráfico. A integral definida é a área do gráfico, gente. Então, assim, se eu desloco o gráfico, eu não mudo a área, tá? Então, essa é a ideia que vocês têm de ter aqui dali, tá? E foi por isso que ela já colocou menos L até L aqui, tá? Essa daqui é a convolução da G com H, tá aqui. E aqui, essa daqui é a convolução e essa daqui é a definição da convolução da F com as duas aqui, tá? Ela só faz um pouquinho nessa coisa de confusão com a integral, mas é só saber aqui, olha. Quando está fazendo isso, dy aqui, quer dizer que toda essa integral aqui está dentro do dy. Aqui, o que foi feito? A gente trocou, a gente sabe, as funções são contínuas, estão nas condições da... Nossa, como chama aquela propriedade lá? É a propriedade que você pode trocar o sinal da integral com o outro sinal da integral. Você pode comutar, né? Eles são comutativos. Tem que ter algumas condições, mas as funções satisfazem, tá? Então, eu troquei o sinal de integração, né? Comutei, né? Eles, né? Então, aqui quer dizer que agora toda essa integração, tudo isso aqui está dentro do dz e isso aqui está dentro do dy, tá? E aí, aqui a gente só depois voltou às definições mesmo do que é. Eu fiz a mudança de variável daqui para cá e daqui eu só usei a definição, tá? E aí, então, a convolução, ela é associativa, tá, gente? Outra propriedade, a convolução é comutativa, também é só fazer conta, né? Aí, olha, definição de f, como tá f, convolução com a g, então é f de y, g de y menos, g de x menos y, 1 sobre 2L, integral de menos L até L. Mudança de variável, tá? O que eu faço aqui? Isso aqui é integral, eu chamo de t, tá? T de x menos y, aí dt igual a dy. Ele usou z no caso, né? Z igual a isso, tá? Se z igual a isso, x, o y é igual a x menos z, tá? Tá aqui. Deixa eu fazer aqui para a gente ver, porque é mais fácil. Então, qual foi a mudança de variável? Eu vou chamar z de x menos y, tá? Aí, quando eu faço aqui, isso aqui é a mesma coisa de dizer que y é igual a x menos z. dy igual a menos dz. Aí, o que acontece? A hora que eu substituir aqui, vai ficar
G de Z. O Y vai ficar X menos Z. Aqui vai ficar menos isso aqui. 1 sobre 2 isso aqui, né? Menos. Porcaria. Menos DZ. E aí, quando eu colocar o L, quando o L for menos Y, aqui vai dar X mais. Aqui vai dar X, quando o Y for menos L, aqui vai dar X mais L. Quando o Y for L, aqui vai dar X menos L. Só que aqui vai estar com sinal de menos, tá? Se está com sinal de menos, a gente sabe que aí ficou a integral de X mais L até a integral de X menos L. Por que está invertido? Porque tinha um menos aqui do menos dz. O que você faz? A integral de x mais L até x menos L é a mesma coisa, que é menos a integral de x mais L até x menos L é igual à integral de x menos L até x mais L. Foi o que aconteceu. E aqui de novo, gente, olha aqui, olha. Eu tenho x e x aqui, é como se fosse L mais x aqui e menos L mais x. Aí eu uso a propriedade de novo. Isso aqui é a mesma coisa que integrar só de menos L até L. Tá? E aqui essa é a definição de G convoluída com a F. Ou seja, ela comutou. Tá? E aqui eu falei lá, o I3 é trivial, tá? Então não precisa fazer. É trivial no seguinte sentido, eu só uso a linearidade da integração, tá? Pessoal, pergunta, até aqui foi tranquilo? Todo mundo entendeu? Todo mundo pegou? Deixa eu só olhar para a carinha de vocês. Vamos lá. Não quer sair da apresentação, por quê? Só um instantinho. Já volto com... Pessoal, então, alguma dúvida? Não. Não, tranquilo? Então vamos lá. Vocês estão acompanhando essas contas, pessoal? Sim, professor. Ok. Tá, então vamos lá. É porque aqui não é difícil, tá, gente? Aqui é conteira, tá? É conteira. Vamos lá de novo, então. Aqui a proposição, vou aumentar para vocês verem aqui. Ó, se F e G são seccionalmente contínuos, então a convolução da F com a G, chapéu de N, é a convolução de N vezes a F chapéu de N vezes a G chapéu de N, tá? Ou seja, como que fica os coeficientes de Fourier da convolução? É o produto dos coeficientes de Fourier de F e G, tá? É isso que está dizendo aqui. A demonstração é simples, é fazer a integração de novo, tá? Por definição, o coeficiente de Fourier da convolução ela vai ser 1 sobre 2L de menos L até L, F convoluída com a G, x e menos I de N px sobre L. Tá? dx. Ali, então aqui, o que acontece? Eu aplico a definição, aí ela começa de novo a usar. A gente odeia esse tipo de gente, ela gosta de usar essa notação é horrível. Continua com coisa mais fácil, né? Isso aqui está querendo dizer que toda essa integral aqui está aqui dentro, tá? Do dx. E aqui essa parte aqui está dentro do dy, tá? O que acontece aqui? Eu simplesmente apliquei a definição de G convolução com a F, tá? Então, G convolução com a F é 1 sobre 2L F de y, G menos y, dy, tá? E tirei aqui, como é só x, eu tirei para fora da... isso aqui é como se esse negócio tivesse aqui, ó, tá? Aqui ficaria dx, ficaria e de... Se eu colocasse um parênteses, né? Ia ficar e de menos in px, aqui dx, tá? Bom,
Aqui, o que eu vou fazer? Aqui, deixa eu só combinar de novo. Então, aqui eu vou mostrar que isso é o produto. Bom, vamos olhar aqui. Eu posso fazer o seguinte, ó. Aqui não está f de y, então eu vou trocar o sinal da integração, tá? Eu troco o sinal de integração. Aqui é integral de... É integral, aquela integral ali, ó. Essa integral aqui. Essa integral aqui, ó. Ela está me dizendo que é integral de tudo que está ali dentro, dy, dx, tá? Eu vou trocar para integral de dx, dy, tá? Aí, gente, daqui para cá eu vou fazer essa troca de sinal, mas mais ainda, para o coeficiente da f, aqui teria que ser, para esse cara aqui ser o coeficiente da f, teria que aparecer menos i n π y sobre L. Bom, mas para fazer aparecer esse cara, eu vou ter que multiplicar o E no zero, né? Multiplicar E elevado a zero, que é a mesma, mas eu posso escrever esse E elevado a zero como menos INπ mais INπ, tá? O mais INπ Y está aqui. Então, eu jogo esse para cá, e aí para cá eu jogo esse. Esse aqui, gente, é a definição do coeficiente de Fourier da F. Tá aqui. Esse aqui é a definição do coeficiente de Fourier da G. Ó. Mesmo que esteja G menos Y aqui, isso aqui vai percorrer a reta do mesmo jeito, tá? A função x menos y é uma função sobrejetora. Ela passa por toda a reta. Tá? Então, isso aqui também é a definição do G-chapéu, tá? E aí, enfim. Então, a gente sabe que a convolução, os coeficientes de Fourier da convolução é o produto dos coeficientes de Fourier da G e da F, tá? Gente, porque a gente com essa notação de convolução, a gente consegue escrever consegue reescrever todos aqueles teoremas que a gente viu lá atrás usando essa notação, tá? Então, a primeira coisa que eu noto é o seguinte, a gente pode simplificar algumas coisas aqui. Por exemplo, a gente fica usando intervalo, aqui a gente usa essa variável aqui, y igual a x, a πx sobre L. Isso aqui, na verdade, é uma mudança de variável, tá? Isso aqui, na verdade, é uma reta, né? Uma equação de reta, porque π e L são constantes. E o que essa função faz? Ela transforma o intervalo de menos L até L no intervalo de menos π até π. Então, dessa forma, a gente não tem nenhuma perda de generalidade, né? Sem perda de generalidade, a gente pode, ao invés de ficar trabalhando o menos L até L, intervalo menos L até L, no intervalo de menos π até π. Por quê? Porque qualquer outra coisa que eu fizer aqui basta fazer a composta com essa função aqui, que aí eu consigo definir no meu intervalo de menos L até L. Então, basta fazer no intervalo de menos π até π. Tá? E aí, gente, com essa notação, a transformada de Fourier, a gente pode definir ela dessa forma que a gente já faz, né? Aqui a única coisa que entrou agora, então, isso aqui é a soma de f no ponto x, na verdade, a transformada de Fourier da f no ponto x, tá? Onde esse cara aqui é dessa forma, né? Esse aqui é o coeficiente de Fourier. Ou seja, a série de Fourier é como se fosse uma função calculada em f de x, tá? Aqui é uma função que pega f, faz a série de Fourier, então eu dou uma função de x, por isso que eu faço essa notação, tá? Olha, aí eu vou usar a forma complexa, tá? Só para fazer algumas coisas aqui. Então, eu vou usar a forma daqui para frente, vai usar apenas a forma complexa, e aqui também o L igual a π, tá?
que não tem nenhuma restrição que vocês viram. O intervalo menos π até π, qualquer intervalo menos L até L pode ser transformado no intervalo menos π até π, tá? Qualquer que seja L. E aí, gente, aí eu denotando isso aqui como sendo o Sn grande, as somas parciais da minha série, né, dessa série aqui, as somas parciais, isso aqui até o n grande, tá? Esse n varia nos inteiros positivos, tá? Ou seja, é a enésima soma. E aí a gente pode escrever isso aqui dessa forma. A soma parcial da f no ponto x da série Fourier, a soma parcial aqui, é f chapéu disso, né? E com isso aqui, olha, gente, a gente consegue reescrever, a gente pode reescrever o Sn aqui como sendo assim, olha. Aqui é o Sn grande, tá? Aqui eu acho que foi um erro de digitação. Sn grande é igual a o n de menos n até n, tá? 1 sobre 2π, integral de menos π até π, lembra que a gente trocou L, f de y, e de in, y dy e menos in x, tá? Aqui é a definição na verdade, isso aqui é a definição do meu coeficiente Fourier, tá? Aí, isso aqui, olha, essa somatória aqui, a gente pode olhar esse cara assim, aqui dessa forma. Jogo menos para cá, então eu vou ficar com... Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Esse aqui, não, esse aqui não tem o sinal de menos, o sinal de menos está aqui, tá, gente? Tá vendo? Ela só fez confusão, tá? Aqui, o coeficiente Fourier aqui é o menos i. Como a gente está usando em y aqui é menos y, aqui é mais x. Esse aqui vem daqui e esse aqui vem da definição do F chapéu, tá? É o contrário, só foi erro de digitação também, tá? Então isso aqui é igual a 1 sobre 2π, posso jogar para cá, ou seja, eu posso trocar a integral com a somatória, porque é uma soma finita, né? E fazer isso aqui, então vai ficar in x menos y, isso mesmo, tá? Somatória de menos n até n aqui. Gente, isso aqui chama... Por que que eu reescrevi assim? Porque essa função, isso aqui vai dar para mim uma função de x de y que eu chamo de núcleo de Dirichlet, tá? Então, esse aqui é o núcleo de Dirichlet da minha transformada de Fourier de f, tá? Então, o núcleo de Q de ordem n, né? Porque a gente está somando n aqui, da função dn, que faz d de r, e chega nos complexos, tá? Porque eu estou somando esses caras aqui. E aí, a enésima soma parcial, da minha série de Fourier, ela pode ser reescrita dessa forma, ó. A soma parcial da série Fourier é 1 sobre 2π, integral de menos π até π, f de y, núcleo de Dirichlet de x menos y, tá? dy. Aí, gente, olha, a gente pode aplicar o teorema 2.1, tá? O teorema 2.1 que dá como... O teorema 2.1 é o teorema da convergência pontual da minha série de Fourier, tá? Ele pode ser obtido fazendo um estudo... só fazendo... Ele fala estudo minucioso, né? Cuidadoso da integral 4.8, que é essa daqui. Dá para a gente brincar com isso aqui e a gente chega naquela mesma conclusão da convergência pontual, tá? Aí é possível mostrar que o núcleo de Dirichlet, tá? Para n aqui, eles são funções de R em R. Na verdade, gente, a gente está vendo aqui é D em C, porque eu estou somando funções complexas aqui, né? Mas eu consigo mostrar isso, tá? Que na verdade ela está aplicando em R, não está aplicando, não está levando em C, tá? Ou seja, a soma sempre vai dar um valor real, tá? Se eu usar a notação de convolução, tá?
essa notação de convolução, na verdade, isso aqui é F convolução com núcleo de Dirichlet. Ou seja, a série de Fourier ela pode ser dada assim. E aí, usando os teoremas 2.1 e 3.2, respectivamente, se eu tiver F, ou seja, o 2.1 é da convergência uniforme, o 3.2, se eu não me engano, da convergência, o 2.1 é da convergência pontual, o 3.2 da convergência uniforme, tá? Se eu pegar uma F seccionalmente contínua, periódica, de período 2π, e diferenciável no intervalo menos π até π, a menos de um número finito de pontos, e a derivada ser seccionalmente contínua, então eu tenho a convergência pontual, ou seja, usando a minha série de Fourier não é essa, então a série de Fourier converge pontualmente para cá. A gente só trocou pela notação de convolução, aquele teorema lá. E se a F for contínua, né, ela não for só seccionalmente contínua, ela for contínua, tá? Eu tenho a convergência uniforme, tá? E isso aqui converge uniformemente para cá. A gente já tinha tratado, né? A gente lá no começo, quando a gente começou a falar de série de Fourier, teve uma observação que eu acho que vocês não lembram, mas é o seguinte: eu consigo, dentro dos números reais, pegar um conjunto enumerável de forma que eu consiga encontrar uma função ali que não é, na qual a série de Fourier da função f, de alguma função f de x, ela não convirja para esses pontos, tá? É exatamente isso. Existem funções contínuas cuja a série de Fourier converge para um conjunto enumerável de pontos, tá? No entanto, existem outros métodos de somar. A gente pode fazer outros tipos de somatório além da série de Fourier, tá? Tem outros tipos de série. Eu posso usar um método de somabilidade, né, de somar no sentido de César, tá? Aqui deve ser francês, porque esse negócio, esse sinal virado aqui, quer dizer que se aqui eles estão usando coisa francês. Aí eu não sei como que não sei como pronunciar direito, né? Eu falo César. Então, eu posso reescrever as somas parciais, no sentido de César, a somatória é essa daqui, ó. Usando essa notação, é a média das somas parciais da série de Fourier, tá? A somatória de César. E a média aritmética das somas parciais da série de Fourier é somável no sentido de César, no entanto, no ponto x0, se existir esse limite, tá? Se eu conseguir fazer esse limite, a média dessas somas parciais existe, né? E essas somas parciais aqui são as somas parciais da série de Fourier, tá? É um outro jeito de eu fazer o somatório, tá? De eu fazer uma soma de função, tá? E aí a média aritmética aqui também ela pode ser, a gente consegue reescrever esse cara aqui, ó, para escrever ele em forma de convolução. Como que a gente faz? Para cada n, a gente vai definir uma coisa de o núcleo de Ferrer, tá? Núcleo de Ferrer de ordem n como sendo a função k de n. Aqui eu acho que se não me engano é Ferrer, deve ser Fléché, mas eu precisava ver, eu acho que Ferrer ou Fléché, não lembro agora. Mas a kn aqui, de x, eu defino ela por isso. Aí se eu definir assim, tá? Nota que isso aqui, soma disso aqui de menos 1 até coisa, nota que isso aqui, olha, essa aqui são as somas parciais, né? Esse pedaço aqui são as somas parciais, tá? Aí, menos esse cara aqui. E aí, o que que eu faço? Isso daqui eu posso escrever esse carinha aqui, olha, como sendo f convoluída com esse cara aqui, tá? É só questão de reescrita, tá bom? E aí, aqui o leitor sem dificuldades, aqui eu não lembro de ter feito isso, mas não deve ser tão simples, né? Mas dá para notar que o núcleo de Ferrer, na verdade, é a média das somas parciais dos núcleos de Clay, tá? Com isso, eu vou ter o seguinte, a gente pode
pode reescrever isso aqui, olha. F, se F é, se ela tiver, se ela for período contínuo, periódica, de período 2π, sua série de Fourier será uniformemente somável a F no sentido de série de Ferrer, tá? E aí a gente não vai mexer com isso, porque a gente tem que mexer com polinômios, trabalhar com polinômios trigonométricos, né? Ou seja, as variáveis lá, em vez de ser x e y, vão ser seno e cosseno, tá? E aí mostrar isso aqui. Não vai, a gente não vai fazer isso. Também tem um corolário, né? Que toda função contínua periódica período 2π pode ser uniformemente aproximada por um polinômio trigonométrico, tá? E a gente também, esse polinômio trigonométrico, ele pode levar, aí depois a gente pode definir também o núcleo de Poisson, tá? E o que é o núcleo de Poisson? O núcleo de Poisson, a gente faz uma diferença. A gente, olha, a gente tem vários princípios de soma, tá? Que nem esse de Cesaro. Pode ter também no sentido de Abel, pode ter no sentido de Abel, que é a soma aritmética das médias, o núcleo de Abel, onde eu vou considerar a sequência das médias aritméticas, né? Aí considera-se, em vez de considerar as médias aritméticas, que nem a gente fez no núcleo de Clade no núcleo de Clade de César, a gente considera as somas, as médias geométricas, tá? Da minha série de Fourier. E aí eu vou ter uma coisa que eu chamo de núcleo de Poisson, tá? Enfim, isso aqui é só para vocês saberem. A gente para aqui na parte de coisa. Que horas são? 10h47, tem 10, 20 minutos, dá para pegar, fazer a outra. Dá para fazer a outra parte agora, começar a transformada de Fourier, tá? Eu vou pegar um copo d'água, a gente tem alguma dúvida? Aquele finalzinho só foi para mostrar mesmo, tá? Vocês não se preocupem com aquilo. Depois, se alguém quiser, a gente pode pegar mais firme nele, tá? Mas é outra coisa. Eu vi agora a Valéria, ela colocou aquilo. Eu nunca estudei aqueles núcleos lá. O núcleo de Poisson, geralmente, quem trabalha é o pessoal que trabalha com funções harmônicas, né? Essas coisas assim. Não é minha área. Mas só para vocês conhecerem. Eu perguntei alguma dúvida, gente? Eu Não. vou. Tranquilo, obrigado. Eu vou pegar um copo d'água para mim, já volto aí, tá?
de volta, pessoal. Então, a parte de série de Fourier, ela está encerrada, tá? O que a gente vai fazer agora? Se fosse seguir o livro da Valéria, deixa eu até abrir aqui para vocês verem. Se for seguir o livro da Valéria, o que vai acontecer? Era isso aqui, ó. Deixa eu ver. Não, capítulo 9. O que a gente acabou de fazer, o que a Wanda fez com vocês e eu, a gente acabou de fazer o capítulo 6 e 7 do livro dela, tá? O que eu vou agora? Eu vou para o capítulo 10, que é a transformação de transformado de Fourier, porque eu vou aproveitar que a gente já falou de série de Fourier, a gente vai falar de transformados, tá? Ela não faz assim, tá bom? Ela faz para... Deixa eu ver que capítulo a gente está, 5. Ela, em geral, ela lida com ela primeiro faz uma coisa que a gente vai ver, que deixa eu só entrar no capítulo 9, isso aqui, capítulo 8 também. Capítulo 6, 7. O capítulo 7 a gente fez ele inteirinho, tá, gente? Então foi o que a gente acabou de ver aqui, que é até a parte de convergência uniforme e tal. O mais importante do que a gente viu ali a parte de convolução, a única coisa que escreveu a convolução para poder só reescrever a série de Fourier de uma outra forma, tá? Aquilo ali são pequenos detalhes, né? Depois eu vou selecionar a lista para vocês aqui, pegar os exercícios a dedo, tá? Porque aqui realmente essa parte na verdade, essa disciplina é um pouco difícil. Ela é legal, mas ela é difícil. E aí, então, a gente acabou de fazer a parte inteirinha da convergência de série de Fourier, tanto pontual quanto uniforme, tá? Essa que é a parte mais importante. Então, a convergência pontual, eu preciso que a função seja seccionalmente contínua. Se eu quero convergência uniforme, eu preciso melhorar um pouco, né? Eu preciso melhorar um pouquinho mais. E aí, no livro da Valéria, ela faz assim. Então, ela quer lidar com a equação de Laplace, tá? Ou seja, Laplaciano de U igual a zero num retângulo, tá? No retângulo, depois, o que ela vai fazer? Isso aqui ela vai fazer o que vocês já fizeram com a Wanda, que é usar o método de separação de variáveis, tá? Como a gente está num retângulo, então vai ter várias coisas aqui, várias vantagens para ter, né? E aí vocês vão acabar deduzindo os coeficientes, coisas, vocês vão ver que vão dar uma série de Fourier de alguma forma, de alguma coisa. Eu vou fazer isso aqui, mas eu acho que eu vou fazer uma boa parte desses caras aqui de forma assíncrona, tá? Eu vou tentar fazer um resumo e tentar fazer de forma assíncrona, não fazer tudo, porque é bastante coisa, tá? E o capítulo 9 é a equação da onda, da equação do calor, de novo, numa placa, ou seja, num retângulo assim também. Essas coisas eu vou fazer de forma assíncrona, eu vou tentar, tá? A gente tem 12 aulas assíncronas que precisam ser feitas, já fiz algumas, mas a gente tem que fazer isso, fazer a parte das funções não não lineares lá do método das características para as equações de primeira ordem para EDPs não lineares, né? A gente não fez, eu tenho que voltar lá, tá? A parte de solução de choque, que eles chamam, essa daí eu só vou fazer se der tempo, tá bom? Mas, ó, depois aí tem o capítulo o 9, o 8 e o 9, eu não vou fazer agora. Se eu for fazer, ela vai ter que ser feito de forma assíncrona até o final do semestre, tá? Eu vou ver se consigo fazer um vídeo por semana, tentar fazer esse vídeo como no máximo 1 hora, né? Se der menos, né? Porque é ruim ficar assistindo isso sem ninguém, né? Mas a gente vai para a parte de transformadas de Fourier, tá? Então a gente vai para essa parte, eu vou fazer de forma assíncrona, né? A parte de transformadas de Fourier. Então vamos lá. A gente está 10h55 até 10h10 que a gente vai. A gente começou 10h40, né?
Aí se fosse 10h40, 20, eu nunca lembro direito. 1h20, a gente vai até 11h20. Na verdade, tem que ir um pouco menos, porque a Carol vai dar aula aqui, né? Mas vamos lá. Todo mundo já estudou para a prova, né, pessoal? Tudo coisa, estou estudando, estou brincando. Eu vou dar mais uma lista, tá? O que vai pôr para a prova, tá, gente? Eu vou só cobrar de vocês algumas propriedades ali de convergência, tá? Essa última parte do capítulo 7, a gente vai trabalhar com alguns conjuntos de convergência e alguma coisa de convolução pouca ali. Aquela coisa dos núcleos ali de Diclé, essas coisas assim, a gente não vai mexer. Só se eu achar algum exercício para pôr na lista, mas não em prova, tá? Aí, gente, a nossa prova, eu vou parar aqui, tá? Eu tinha dito que a nossa prova seria a última aula, seria a matéria até sexta-feira, mas eu vou parar aqui porque a gente já encerrou Sérgio Fourier, tá? Então isso aqui fica fechadinho para a gente fazer lá, tá? O que vai cair na prova? As classificações das EDOs, com relação à ordem, se é linear, se é semilinear, esse tipo de coisa. O que vai cair mais também método das características para as equações lineares, tá? As não lineares eu não fiz, então não cai nessa prova. O, o método de separação de variáveis que a Wanda fez para vocês, eu estou colocando no seminário, tá? Então não vai na prova aquilo ali, até porque se aquela lá colocar como uma questão de prova, mesmo você tendo as fórmulas, aquilo ali toma um tempão. Então por isso que eu não quis colocar, tá? Aí o que vai cair? Série de Fourier, tá? Parte de cálculo dos coeficientes, calcular a série da função, vai cair alguma coisa de um teorema. Não vou colocar para demonstrar teorema, tá, gente? Porque eu acho que vocês têm que amadurecer um pouquinho mais, tá? Para poder fazer ali, que eles são, que nem eu falei, tem muita coisa ali que é meio pequena coisa técnica, é muita conta, mas tem umas coisinhas técnicas no meio, tá? Mas assim, fazer os exercícios, alguma coisinha, eu vou procurar ali para vocês, tá? E aí a parte da convergência uniforme, convergência pontual, convergência uniforme da série de Fourier e um pouco